Talvez a região com o maior histórico de atividade OSNI seja a área ao redor de Porto Rico. Assim como o misterioso Triângulo das Bermudas, a ilha tem sido foco de debate OSNI há décadas. Em Porto Rico, há muitas ocorrências OSNI, e elas são similares às dos outros casos. Porto Rico é considerado dentro de todas as Américas como o lugar onde há o maior número de aparições de OSNIs. Membros do projeto Argus, grupo de ufologia porto-riquenho, concordaram em guiar um tour por algumas das áreas mais famosas pela atividade OSNI. A Laguna Cartagena é uma lagoa que fica isolada no sudeste da ilha e está ligada à maior parte da atividade OSNI do país. Há anos eu conduzo investigações em Laguna Cartagena, onde também há muito mistério sobre os OSNIs. Desde 1930, tem havido centenas de ocorrências em Laguna Cartagena, com muitos OVNIs entrando e saindo da área. 8 de outubro de 2002. Às 21 horas aproximadamente, o policial e membro do projeto Argus, Carlos Torres, viu um OSNI vermelho e brilhante saindo das águas da Laguna Cartagena em uma velocidade incrível. Logo depois, o objeto parou e ficou planando acima da superfície da água. Testemunhei um objeto planando sob a Laguna Cartagena. Os militares se envolveram no caso porque eles também o viram. A nave voou até o Monte Índio, fez a volta, retornou e ficou planando sobre a laguna. Depois de planar por muitos minutos sobre a área, o objeto mergulhou de volta às águas da lagoa. Outro membro do Argus, Luzepe Quinones, acredita que conseguiu filmar o mesmo objeto em 2004. Fiz uma filmagem em 20 de novembro de 2004 na área de Laguna Cartagena. Eis o vídeo inédito que foi feito neste lago e que é uma possível evidência de um OSNI. A nave brilhante foi vista ao sair da água e planou por quase 1 minuto antes de voar para longe. Nos anos 90, houve várias tentativas de desacreditar as atividades OSNI, apesar de haver centenas de testemunhas oculares das luzes que entravam e saíam da água. Elas têm sido vistas por todo o país. Os locais mais mencionados são a Laguna Cartagena e a Rota 303. A região de Lajas, por onde passa a Rota 303, tem sido outra fonte de observações de OSNIs e OVNIs. Em 1997, no Monte Índio, pode ter ocorrido a queda de uma nave. Ela deixou a zona de impacto toda chamuscada e muitas perguntas sem resposta. Em 5 de maio de 1997, um OVNI caiu ali e queimou quase tudo no topo da montanha. Havia agentes federais naquela noite e eles abriram algo. Seria um OVNI? Depois do incidente de 97, os oficiais locais do governo começaram a levar mais a sério as aparições de OVNIs e OSNIs. Como resultado direto disso, o prefeito de Lajas, Porto Rico, renomeou a estrada que atravessa a região de Rota OVNI 303. Mas, por enquanto, outras ocorrências OSNI ao redor da ilha pressionam os experts. Nos montes que ladeiam Lajas, um misterioso aeróstato do governo, um radar suspenso por balão, é lançado frequentemente a mais de 6 quilômetros de altitude, teoricamente para monitorar o clima e o tráfego aéreo. Entretanto, os pesquisadores acreditam que a função real do radar seja outra: observar e registrar as atividades OVNI e OSNI. Há um documento do governo na legislação que afirma que uma investigação secreta e não pública foi conduzida a respeito das ocorrências OSNI. E lá está escrito que os objetos não são perigosos para a humanidade.
A grande quantidade de ocorrências OSNI ao redor da pequena ilha levou muitos a cogitar que as águas profundas do Triângulo das Bermudas logo depois da costa escondam mais do que OSNIs. Experts e pesquisadores do mundo todo acreditam que lá existe uma importante base extraterrestre. Suspeita-se que haja uma base entre La Paguera e uma área próxima a Cabo Vermelho. A região tem águas muito profundas e cavernosas e vai até a Laguna Cartagena. Pensa-se que os OSNIs ficam entrando e saindo da água para que possam acessar áreas diferentes dentro das próprias bases subaquáticas. Poderiam todos estes eventos ser fruto do misticismo local ou talvez da lendária influência do Triângulo das Bermudas? Na cultura porto-riquenha, apesar de a maioria das pessoas comentar sobre chupacabra e Triângulo das Bermudas, elas não acreditam em nada disso. Ou será que haveria algo mais? É fato, os OSNIs de Porto Rico são reais. Há centenas de relatos e de testemunhas. É tudo verdade. Eu acho que o fenômeno OVNI é real. Aqui em Porto Rico tem havido centenas de casos. Isto é uma realidade. A seguir, uma possível evidência fotográfica de um OSNI saindo das águas do Golfo Breeze, na Flórida. Acredita-se que os objetos submarinos não identificados sejam capazes de se mover através de nossos oceanos de um modo que desafia todos os princípios da física moderna. Os experts ficam impressionados com a habilidade que as naves têm de navegar sob grandes profundidades, de atravessar o gelo e de singrar os mares em velocidades supersônicas. Essas naves podem viajar debaixo d'água porque são impermeáveis, assim como são imunes aos raios gama, aos raios cósmicos e a qualquer outra coisa que possa atrapalhar sua jornada através dos diversos meios. De acordo com todas as informações, estamos lidando com uma tecnologia muito avançada. As naves contornam os navios e sem mais nem menos mergulham na água. Não existem barreiras para elas, passam facilmente de um lado a outro. Em 1969, quando conduziam seus exercícios cotidianos de quebra de gelo perto da Antártida, marinheiros americanos a bordo do USS Calcaterra viram um objeto não identificado submerso que apresentava algumas habilidades impressionantes. Ivan Sanderson comenta na revista Argosy sobre um evento no Ártico em que um objeto simplesmente abriu seu próprio caminho através do gelo e decolou. Um objeto com pelo menos 30 metros de comprimento, semelhante a um submarino, emerge do oceano totalmente congelado em uma velocidade incrível. Mas este caso, contudo, é apenas um de muitos incidentes similares reportados pelas marinhas ao redor do planeta. Sei de um caso que ocorreu próximo a Leningrado no inverno de 76. Um OSNI quebrou o gelo, manobrou embaixo d'água e rompeu o gelo novamente para sair. Eles derretem o gelo. Se fosse um meteoro, ele quebraria o gelo em pedaços e o espalharia por todo lado. Já o OVNI cava um buraco limpo. As testemunhas dos OSNIs também revelam que quando as naves emergem, liberam muita água. Eddie Walters, morador do Gulf Breeze, em 7 de julho de 1988, tirou esta fotografia inédita do que parece ser um OSNI sobre um jato d'água em forma de tornado. Ele estava olhando rumo ao Golfo Breeze a mais de 2 quilômetros, quando viu que a água sob o objeto começou a borbulhar. Ed podia vê-lo se mover, e de repente uma coluna d'água subiu até o casco da nave. A foto que Ed tirou mostra exatamente isso.
Esse tipo de caso levou alguns experts a considerar que os OSNIs utilizem água como fonte de combustível. Há quem pense que